Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática com o tio Flávio. E hoje vamos aqui com a turminha do 5º ano desenvolver a aula do dia 21 de agosto de 2020. E inicialmente nós vamos fazer a correção da atividade anterior. Expliquei para vocês na aula passada que não era possível naquele dia a gente corrigir a atividade que foi desenvolvida no dia 18, mas que eu iniciaria a minha aula do dia 21 fazendo a correção da atividade. Então vamos para a correção. Já iniciando a correção, essa questão 4 fala que as figuras, nas figuras as partes pintadas de alaranjado representam frações equivalentes. Então nós temos aqui a figura A, vocês podem observar aqui, e a figura B. E aqui nós temos o que nós chamamos aqui de simplificação da fração correspondente à figura A, resultante aí na fração correspondente à figura B. Então aqui, contamos aqui quantas partes o todo da figura A foi dividida. Você observa que ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Portanto, o denominador dessa fração é 16. Aqui nós já temos. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3 e 4. Portanto, o numerador dessa fração é 4. E aí nós temos a fração 4, 16 avos. A figura B, ela é uma simplificação da figura A. Observe que ela foi dividida em 4 partes iguais, então o denominador dessa fração é 4 e só foi pintada uma, o numerador é 1 quarto. A fração 4 16 avos e a fração 1 quarto, elas representam exatamente o mesmo valor. E a gente vê aqui pela simplificação. Observe que na simplificação foi dividido o numerador, que é 4, por 4, e foi dividido o denominador 16 também por 4. Porque para simplificar, a gente tem que dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Então, nós dividimos os dois por 4. Então, 4 dividido por 4, obtemos aqui 1. E 16 dividido por 4, obtemos aqui 4. Então, nós ficamos com a fração 1 quarto, sendo a fração simplificada de 4 16 avos. E a representação no desenho nos mostra isso, certo? Aqui fala, note que a fração que representa a parte pintada da figura B pode ser obtida dividindo seu numerador e denominador da fração 4 16 avos por 4. Nesse caso, dizemos que 1 quarto é a forma simplificada da fração 4 16 avos. Como não é possível obter uma fração mais simples, dividindo o numerador e denominador da fração 1 quarto por o mesmo número maior do que 1, dizemos que essa fração é a mais simples possível, equivalente a 4 16 avos. Por esse motivo, a fração 1 quarto é chamada de fração irredutível. Um assunto trabalhado também na aula. A fração irredutível é aquela fração que ela não pode mais ser simplificada, ela não pode mais ser dividida o seu numerador e o seu denominador pelo um mesmo número diferente de 1, certo? E aqui nós temos a continuação da questão, e aí lá pedir abaixo, escreva a fração irredutível de cada uma das seguintes frações. Coloquei aqui abaixo para a gente realizar os cálculos, para a gente fazendo devagarzinho todas as simplificações até encontrar a fração menor possível para cada uma delas, ou seja, a fração irredutível. Aí nós temos a fração da letra A é de 12 16 avos. Nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador por 2. Dividindo 12 por 2, obtemos 6, e 16 por 2, a metade de 16 obtemos 8, deu 6 oitavos, que ainda pode ser simplificado, pode ser dividido por 2, tanto o numerador como o denominador, que nós vamos obter a fração 3 quartos. A fração 3 quartos, pessoal, o 3 só pode ser dividido por 3 e o 4 só pode ser dividido por 4. Então, não pode mais ser simplificada, ela já é a fração irredutível. Você coloca lá. Então, pessoal, na letra B nós temos aí a fração 15 45 avos. Você observa que tanto o 15 como o 45
eles terminam em 5, então eles são divisíveis por 5. Nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador pelo número 5. Dividindo 15 por 5 dá 3, porque 3 vezes 5 é 15. E o 45 dividido por 5 dá 9, porque 9 vezes 5 é igual a 45. A fração aí que resultou dessa simplificação foi 3 nonos. Ainda pode ser simplificada dividindo o numerador 3 e o denominador 9. Você divide aí, ó, pelo o mesmo número que é 3. Dividindo 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Você observa que 1/3 não pode mais ser simplificado. Dessa forma, nós temos aí a forma simplificada da fração 15/45, 1/3. Na letra C, nós temos a fração 32/40. São pares, vamos começar dividindo por 2. A metade de 32 é 16, a metade de 40 é 20, ainda dá por 2. A metade de 16 é 8, a metade de 20 é 10. Ainda dá para dividir por 2, a metade de 8 é 4, a metade de 10 é 5. Então, 4/5 não pode mais ser simplificado, então é a nossa fração irredutível. Vamos agora para o item D. Nós temos a fração 21/49. Não podem ser simplificados nem numerador e denominador por 2. A gente vai procurar um outro número, ou 3, ou 5, outro número que seja possível dividir tanto o numerador como o denominador por ele mesmo. E nós observamos aí que o 21 e o 49 só pode ser dividido por 7, né? Então, 21 dividido por 7 dá 3, porque 3 vezes 7 é 21, e 49 por 7 dá 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. E aí não podemos mais ser simplificado, então é a nossa fração irredutível. Na letra D, nós já registramos aqui, ó, a fração 3/7. Agora vamos para o item E. Observe que o item E, ó, nós temos a fração 12/36. São pares, eu já começo simplificando por 2. A metade de 12 é 6, a metade de 36 é 18, que também dá para ser dividido por 2. A metade de 6 é 3 e a metade de 18 é 9. Observe que agora o 3 e o 9 só pode ser dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Nós temos aí a fração 1/3 como a fração irredutível de 12/36. Beleza, pessoal? Letra F. Nós temos a fração 12/72. Aí você vai simplificando logo por 2. Só lembrando que você pode simplificar por um número mais alto, se for possível dividir tanto o numerador como o denominador. Mas estou fazendo devagarzinho, que é para vocês entenderem melhor. Aí você busca aí a metade de 12, que é 6, a metade de 72, que é 36, ainda dá por 2. A metade de 6, que é 3, a metade de 36, que é 18, agora dá para dividir por 3, ó. E 3 dividido por 3 dá 1, e 18 dividido por 3 dá 6. Então, nós temos 1/6 como fração irredutível. Vamos agora para a letra G. Nós temos a fração 63/99, que ela pode ser simplificada por 3. 63 dividido por 3, você pode dividir, que você vai encontrar aí o valor igual a 21, e o 99 por 3 dá 33. Ainda dá para dividir por 3. 21 dividido por 3 dá 7, e 33 por 3 dá 11. Então, 7 e 11 são primos, não dá mais para ser simplificado. Nós temos aí a fração final irredutível. E na letra H, nós temos aí a fração 300, que dá para dividir logo por 10. Ó, dá por 2 também. Eu fui logo por 10 para a gente dar uma acelerada. Então, 200 dividido por 10 é 20, e 300 dividido por 10 é 30, que novamente dá para dividir por 10. Ó, 20 dividido por 10 dá 2, e 30 dividido por 10 dá 3. E nós temos aí a fração 2/3 como nosso resultado final. Certo, pessoal? Agora, ó, eu oriento que vocês agora pause aí o vídeo, vocês deem uma correção em cada um desses cálculos. É importante que você também faça esses cálculos aí no seu caderno, não coloque só o resultado não, para saber de onde saiu cada resposta dessa. E depois que você conferir direitinho toda a correção dessa questão, você dá um play no vídeo novamente e continua com as correções dos outros itens. Pronto lá, vamos para a próxima questão. Marque um X nas fichas que apresentam frações irredutíveis. Ó, vamos marcar um X aqui onde apresenta uma fração irredutível. Nós vamos começar observando a fração aqui 4/7.
Você observa que o 4 dá para dividir por 2 e o 7 não. O 4 só pode ser dividido por 2 e por ele mesmo. O 7 não dá para dividir nem por 2, nem por 4. Portanto, ela já está no seu modo irredutivo. Você marca. Próxima fração é 11 e 22 avos. Você observa que o 11 dá para dividir por 11. E o 22 também dá para dividir por 11, que dá um 2. Ó, 2 vezes 11, 22. Então, ela ainda pode ser reduzida. Ela não é uma fração irredutível. A próxima, 5 décimos. Tanto 5 como 10 pode ser dividido por 5. Um número, quando terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Ó, 5 dá para dividir por 5 e 10 também, porque 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Então, ainda ela pode ser simplificada, então ela não é uma fração irredutível. Já a fração 3/4, pessoal, ó, o 3, se observa aqui que o 3 só pode ser dividido por 3 e o 4 só pode dividir por 4. Então, ela não pode mais ser simplificada. Você vai lá e marca um X. A fração 11 13avos, você observa também que o 11 é um número primo, 13 também só dá para dividir por 13, ela também está no seu modo irredutível, né? Uma fração irredutível. Já na última fração aí, 21 27avos, o 21 pode ser dividido por 3, porque 3 vezes 7 é 21, e o 29 também dá para dividir por 3, porque 3 vezes 9 é 27, então ela ainda pode ser simplificada. Então, nós só temos essas aí. Chegamos ao final da nossa correção. E agora vamos continuar nesse mesmo vídeo, né? Você verifica aí direitinho se acertou. E vamos continuar com a apresentação do novo conteúdo da aula de hoje. Posteriormente, com o encaminhamento da atividade. Aí nós temos ó, o objeto do conhecimento. Vamos trabalhar com razão e como calcular a razão. Né? Razão. Gente, a razão, ela é simplesmente a divisão entre dois valores, entre dois números, né? Toda razão é uma divisão do numerador pelo denominador. Ela pode ser representada na sua forma fracionária ou até mesmo na sua forma de divisão. Observem aí. Em nossa vida diária, estamos sempre fazendo comparações. E quando fazemos comparações, estamos relacionando dois números. Na linguagem matemática, todas essas comparações são expressas por um quociente chamado razão. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Temos, então, uma razão é uma divisão entre dois números, como eu falei inicialmente, antes de abordar a própria imagem, né? Então, são exemplos de razões. Nós temos aqui, ó, 3/5, ou pode ser colocado também escrito dessa maneira, 3 dividido por 5, porque 3/5 é o numerador dividido pelo denominador. E nós temos aqui 4,5 meios ou 4,5 dividido por 2. Aí são exemplos de razões. Vamos agora fazer aqui alguns ajustes aqui nessas comparações. Ó, de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Observe, ó, que de cada 20, que é o todo, 5 são analfabetos. Então, o todo é 20 e 5 aí sendo o numerador, que é a parte desse todo, correspondente a apenas os analfabetos de cada 20 habitantes. Ok? E também pode ser simplificada, certo? Dividindo 20 e o 5 por 5, nós vamos ter a fração irredutível 1/4, né? Nós vamos ter essa razão de cada 4 habitantes, nós podemos dizer que 1 é analfabeto. No próximo exemplo, nós temos um dia de sol para cada 2 de chuva. Ó, o total de dias, 2 de chuva. Para cada 2 dias de chuva, 1 é de sol. Então, nós temos a fração aí 1/2. E ela já está na sua forma simplificada. No próximo, nós temos aqui, ó, de cada 10 alunos, 2 gostam de matemática, né? Então, o total de alunos, 10. Desses 10 alunos, quanto gostam de matemática? 2. Nós temos aí a fração 2/10, que pode ser simplificada, dividindo o numerador e denominador por 2. E nós vamos ter a fração 1/5, né? Também nós podemos aí, pessoal, entender da seguinte maneira. A cada 5 alunos, 1 gosta de matemática. Essa é a fração irredutível de 2/10. E elas podem ser escritas na forma de divisão. Ó. 1/4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. 1/2 é a mesma que 1 dividido por 2. E 1/5 é a mesma coisa que 1 dividido por 5. Então, aí nós estamos expressando razões, né? A divisão entre dois números. Agora, como calcular uma razão?
Para calcular a razão, basta simplificar a fração, ou seja, torná-la irredutível, como aprendemos nas aulas, né, anteriores, terça-feira e hoje mesmo nós reforçamos isso. Exemplo, na turma do 5º ano, há 30 alunos e 18 são meninas. Qual razão entre a quantidade de meninas e o número de alunos? Então, quem é o todo aí? É o total de alunos, que são 30. Então, será o denominador. Desses 30 alunos, quantos são meninas? 18. Então, 18 será o numerador. Nós temos aí a fração 18 30avos, que já é uma razão. Agora, vamos colocar ela, né? Calcular essa razão. Para calcular essa razão, é só nós colocarmos elas na sua fração irredutível, ou seja, fazendo a sua simplificação. E aí nós temos 18 30avos, simplificando por 2, né? A metade de 18 é 9 e a metade de 30 é 15, que ainda dá para ser simplificado por 3. Dessa forma, nós dizemos que a cada 5 alunos, 3 são meninas. Essa é a razão desta exemplificação desta sala de aula. E eu coloquei aí uma outra forma que poderia ser feita essa simplificação. O 18 e o 30, ambos podem ser divididos por 6. Então, se você dividir aqui, 18 dividido por 6 dá 3. E se você dividir o 30 por 6 dá 5. E dessa forma, você tem o mesmo resultado. É só para mostrar que a gente poderia fazer também uma simplificação direta. Ou você pode fazer por partes, como eu fiz no primeiro exemplo. Então, a cada 5 alunos, 3 são meninas, como foi colocado. Chegamos ao final, pessoal, e agora, né, nesse finalzinho, o que é que irá acontecer? Eu vou só encaminhar para vocês a atividade. A nossa atividade de matemática, ela vai ser do livro PLND, observe. Vocês vão fazer na página 83, a questão 6 e 7, certo? Precisa copiar no caderno? Não. Você responde no próprio livro, fotografa lá depois que resolver, fazendo os cálculos bem direitinho e manda a foto para o professor, certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Então, pessoal, na letra B nós temos aí a fração 15/45avos. Você observa que tanto o 15 como o 45, eles terminam em 5, então eles são divisíveis por 5. Nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador pelo número 5. Dividindo 15 por 5 dá 3, porque 3 vezes 5 é 15. E o 45 dividido por 5 dá 9, porque 9 vezes 5 é igual a 45. A fração aí que resultou dessa simplificação foi 3/9. Ainda pode ser simplificada dividindo o numerador 3 e o denominador 9. Você divide aí, pelo o mesmo número que é 3. Dividindo 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Você observa que 1/3 não pode mais ser simplificado. Dessa forma, nós temos aí a forma simplificada da fração 15/45avos, 1/3.